Meus irmãos, antes de saudarmos Nossa Senhora com a Salve Rainha, convido a sentar em um instante. O aviso do padre hoje é bastante mais sério em relação aos avisos corriqueiros que costumamos dar aos domingos. Uma palavra que, por um dever de justiça, em favor da verdade, devo fazer uso deste ambão para pronunciá-la. Os senhores e as senhoras devem ter tomado conhecimento, acompanhado através das redes sociais, internets, mídia escrita, televisiva, que vai se somando uma perseguição cada vez maior e declarada contra a Igreja a que nós, por bondade de Deus, fazemos parte. A Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana. De inúmeras formas, a ponto de, na unidade diocesana, a unidade da Diocese de Nova Friburgo, Dom Ednei me impressionaram muitíssimo as palavras ditas por ele no final da missa. Tendo a Diocese diante de si, com todos os sacerdotes, ele dizia: meus irmãos, rezemos pela barca de Pedro, que vem sendo assolada de todos os lados. Quantos exemplos temos diariamente? Essa semana mesmo, pegamos um exemplo aqui do nosso Brasil. Estamos vivendo nesse mês de outubro, o mês do Rosário, a festa de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira. E para assombro nosso, uma juíza condena ao deposto prefeito de Aparecida a pagar os custos de toda a decoração que foi feita na cidade por ocasião dos 300 anos, usando espaços públicos. Lembrando, a cidade de Aparecida vive do quê? Do turismo religioso. E, portanto, em função do turismo e não da religião, foram feitos esses monumentos, entre eles uma imagem de Nossa Senhora Aparecida maior do que o Cristo Redentor, que está lá, sucateada ao lado da Dutra. Por quê? Por uma intransigência contra a Igreja a que servimos. Obviamente, meus irmãos, não poderíamos, os arautos do Evangelho, ficar de lado, ficar fora de toda esta onda contra a Santa Igreja. É bem possível que os senhores e as senhoras tenham já tomado conhecimento, através de internets, revistas e outros meios, de uma campanha articulada, planejada, de caluniar, difamar, através de mentiras, esta instituição que os senhores e as senhoras conhecem. Não ouviram falar dos arautos do Evangelho. Os senhores e as senhoras conhecem. A grande maioria dos que aqui estão conosco a cada domingo, ou se não tanto, a cada mês. Portanto, com muita frequência, estão junto de nós. Vários dos senhores e das senhoras são pais de alunos nossos ou mesmo de arautos. Alguns dos que estão aqui, inclusive, fizeram parte da família Arautos hoje, são ex-membros, tanto da ordem primeira do ramo masculino, como temos aqui o Jonathan, a Carla, que pertenceu ao ramo feminino. Durante anos, ambos estiveram conosco e hoje estão aqui conosco, nesse vínculo de amizade. No entanto, meus irmãos, nem todos agem com esta honestidade. Há alguns meses, alguns ex-membros desafetos em relação à instituição na qual viveram durante
anos, alguns inclusive durante décadas, unidos a umas poucas famílias. Digo poucas porque são pouquíssimas, que não entendem, como em toda a história da igreja houve, e haverá casos de famílias que não entendem a vocação religiosa dos seus filhos. Estes, unidos aos meios difamatórios de comunicação, vêm como os fariseus que perseguiram a Jesus, nosso Senhor, levando-o à cruz e obtiveram, através de 30 moedas, um Judas dentro do colégio apostólico. Também hoje, os fariseus dos nossos dias, o diabo e seus agentes, que são muitos que o servem no mundo em que nós vivemos, mais uma vez encontram Judas, que se vendem por dinheiro para mentir e difamar aqueles que não fazem outra coisa a não ser proclamar os ensinamentos de Jesus, nosso Senhor. Posso dizer, meus irmãos, com autoridade, pois na grande maioria dos que aqui estão me conhecem há tempos. Não sou uma criança. Tenho 51 anos de idade, dos quais há 35, ou seja, desde os meus 16 anos, são dedicados a serviço da igreja. Nesta instituição, antes mesmo da sua fundação oficial, ou seja, naquilo que constituiu o nascedouro dos arautos do Evangelho. Convivi, como muitos dos que aqui estão, pessoalmente, com o professor Plínio Correia de Oliveira, no meu caso, nos 10 últimos anos de sua vida. Conheci e convivi com Monsenhor João Scognamiglio Cladias. De perto, o conheço e acompanho nestes 35 anos. E posso testemunhar. Não preciso colocar as mãos sobre as Sagradas Escrituras, pois creio que a minha palavra tem peso. Posso testemunhar. O que vi e vejo nesta instituição durante esses 35 anos. Amor a Deus, a Nossa Senhora e a Santa Igreja. No serviço ao Santo Padre o Papa. Trabalhando essa instituição. Incansavelmente na formação dessas crianças que vêm enchendo as nossas casas. Unindo as famílias, e quantos dos que aqui estão são testemunhas disso. O quanto prego neste ambão a união familiar, o quanto abençoo aqui nesta igreja as vossas famílias. Querendo nos acusar de que destruímos as famílias? Querendo nos acusar de que não servimos ao Papa e falamos mal dele? Meus irmãos, alguém aqui alguma vez me ouviu neste ambão, ou ao reverendíssimo Padre Carlos, ou a qualquer outro sacerdote que aqui celebrou, dizer uma palavra contra o Santo Padre? Uma palavra que destruísse as famílias? E quem vem nos dizer isso?
Quem vem nos acusar disso? Justamente esta rede podre de televisão chamada Rede Globo, que bem podemos chamar de rede esgoto de perdição, que despeja dentro dos nossos lares a imoralidade, a destruição da família, a ideologia de gênero, o infanticídio, que destrói os nossos lares com os seus maus ensinamentos, com as novelas que não fazem outra coisa a não ser destruir. E tem a coragem de acusar a quem busca a verdade e o serviço de Deus, de fazer o que eles mesmos fazem? Hoje, meus irmãos, nesta rede infame de televisão, já anunciado ontem, sairá uma matéria com mentiras e calúnias sobre esta instituição. Quererão colocar a nosso fundador como um homem violento. Monsenhor João sofreu um AVC há 9 anos. Tem um movimento único de um braço. E com esse braço, diariamente ele celebra sentado a Santa Missa. Quererem acusar a Monsenhor com vídeos tirados da internet, tirados do contexto, distorcidos de forma sensacionalista de um homem violento, num momento em que ele está agindo em nome de Deus para aliviar uma pobre coitada atormentada pelas forças do mal, que grita na hora, é bem verdade, mas não é ela que grita, e sim o demônio que está ali sendo expulso, e que expulso quer destruir aquele que o expulsa. Quererem, através de testemunhos pagos, como as 30 moedas de Judas, difamar essa instituição, por trazer para a vida destas crianças uma disciplina tão necessária às nossas vidas, que mal há em ter um horário para acordar, que mal há em tomar um banho depois de ter acordado, que mal há em rezar, que mal há em ir para a escola, em ter um horário para rezar, em ter um horário para telefonar para os pais, uma vez que muitos moram longe das suas famílias. Que mal há nisso? No entanto, de uma forma sensacionalista, meus irmãos, hoje esta rede de podridão virá sobre nós. Por isso, quis usar do ambão para, em nome de Nossa Senhora, vos conclamar a serem arautos da verdade. Os senhores e as senhoras nos conhecem. Aqui temos pessoas dos mais variados ramos, das mais variadas regiões de Friburgo e cidades próximas, e muitos que vieram, inclusive, de cidades distantes. Falem, proclamem, eu conheço, eu estou lá dentro, eu sei qual é a verdade. Pois hoje, meus irmãos, de vossa parte, é um dever de caridade agirem assim. Seja nos comércios onde trabalho, sejam nas empresas onde exercem o vosso labor, seja nos escritórios de advocacia, pois conheço pelo menos 2 que aqui exercem essa nobre profissão, seja na lavoura, seja no campo, seja no combate ao crime, lá na polícia militar, seja onde cada um dos senhores e das senhoras exercem
o vosso labor, conquistam com dignidade e com o suor do próprio rosto o pão de cada dia. Ali, meus irmãos, amanhã ouvirão muitas coisas. E falem, nossos irmãos da família Shalom, que aqui estão, que bem sabem o que é isso, bem sabem o que é isso. E como dói quando o pai é ofendido. Como dói. Por isso, meus irmãos, sejam estes agentes, esses arautos da verdade, para que assim, esta instituição que incomoda, claro, os arautos do Evangelho, tivemos a nossa primeira aprovação pontifícia no ano de 2001 e posteriormente a aprovação pontifícia do ramo sacerdotal e das virgens consagradas do ramo feminino. 3 aprovações pontifícias em poucos anos. Temos hoje mais de 200 sacerdotes. Somos mais de 3.000 membros de vida consagrada. Dos sacerdotes, em uma grande porção, somos formados. Ou seja, temos títulos de mestrado ou de doutorado. Monsenhor João teve essa preocupação de formar bem aos seus filhos. Claro, meus irmãos, isto incomoda a quem quer destruir, não a nós, mas destruir a Igreja de Jesus Cristo. Passo a passo. Por isso, peço desculpas de tomar o vosso tempo, mas termino com um provérbio do nosso querido Brasil. Disse: diga-me com quem andas e eu te direi quem sois. Poderíamos trocar um pouco este provérbio e dizer: diga-me quem me ataca e eu te direi quem sou. Quem me ataca? Quem odeia a igreja? Quem odeia a família? Obrigado por me atacar, pois está me dizendo quem eu sou. Está me dizendo que estou no caminho certo, que estou vivendo segundo a verdade, buscando a glória de Deus e de Maria Santíssima nesta terra. Por fim, o meu imaculado coração triunfará, prometeu Nossa Senhora em Fátima. E este triunfo, meus irmãos, se dará independente de toda e qualquer ação dos infernos, pois Deus, Nossa Senhora, podem muito mais. Obrigado pela paciência, Deus os abençoe, Nossa Senhora os proteja, nos proteja. Obrigado.